tribulação produz a perseverança produz a virtude comprovada, a virtude comprovada produz a esperança não decepciona, a esperança não decepciona, a esperança não decepciona, pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos hoje nossa reflexão sobre o capítulo 8 da Carta de São Paulo aos Romanos, que fala da vida no Espírito. Paulo hoje vem falar que somos todos filhos de Deus, que não temos que desesperar, ficar pessimistas, porque Deus cuida de cada um dos seus filhos. Iniciemos então fazendo a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam um espírito de escravos para recair no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo, uma vez que, tendo participado dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória.
Penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus, entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, que possuímos os primeiros frutos do Espírito, gememos no íntimo, esperando a adoção, a libertação para o nosso corpo. Na esperança, nós já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Como se pode esperar o que já se vê? Mas, se esperarmos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que sonda os corações sabe quais são os desejos do Espírito, pois o Espírito intercede pelos cristãos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Paulo corrige uma distorção de forte impacto sobre as comunidades e a sociedade em geral. As pessoas se deixavam guiar pela ideia de que somos todos filhos do fatalismo, vítimas do destino. Isso se torna particularmente grave se for visto dentro de uma sociedade desigual e injusta. Nesse caso, tudo levaria a crer que não haveria saída nem esperança para pobres e explorados. O fatalismo seria a pá de cal que sepulta todas as esperanças do povo. Paulo afirma que por causa da morte e ressurreição de Jesus e da efusão do Espírito Santo, todos poderão ter acesso ao projeto de Deus, que é liberdade e vida. Não somos, portanto, escravos do fatalismo. Somos, sim, filhos e herdeiros do projeto de Deus. O Espírito gera uma nova forma de se relacionar na sociedade e um novo tipo de religião. A suprema vocação da humanidade é chegar à fraternidade universal, tempo em que todos possam chamar a Deus de Pai, reconhecendo-se e sendo por Ele reconhecidos como filhos. Isso está no centro da nossa espiritualidade franciscana, esse sonho de uma fraternidade universal onde todos se reconheçam irmãos e filhos de Deus. O motor dessa transformação se chama Espírito Santo, que traz vida nova a todos os que abandonam o regime dos instintos egoístas. A vocação da humanidade é ser a família de Deus, espaço de fraternidade, em que todos se considerem irmãos em pé de igualdade. Como família de Deus, a humanidade é depositária da herança junto com Jesus Cristo. Mas os cristãos de Roma viviam tempos de crise e sofrimento e se perguntavam: se Jesus é o Salvador, por que temos de sofrer? Por que a libertação não se concretiza para nós? Paulo lhes mostra que ser cristão é viver em tensão para o futuro da humanidade e do universo em Deus.
Essa tensão se manifesta agora de vários modos. Nos versículos 19 a 27, são mostrados 3 sintomas da tensão pela espera do mundo novo: a criação que sofre as dores do parto, a expectativa dos cristãos e os gemidos inefáveis do Espírito. A tensão para o mundo novo, para o projeto de Deus, é descrita por Paulo com a imagem do parto. A criação e os filhos de Deus sentem constantemente as dores do parto. A natureza e a humanidade estão envolvidas nesse processo de dar à luz o mundo novo, o projeto de Deus. Portanto, pensa Paulo, o sofrimento presente não é estéril quando visto como parto de um mundo novo. A filiação divina e a vida no Espírito não dispensam o cristão de viver em contínua tensão pela vida, pela transformação e libertação definitivas. Pelo contrário, ser filho de Deus e possuir os primeiros frutos do Espírito é gerar e dar à luz constantemente o mundo novo. O segundo sintoma de tensão são as expectativas dos cristãos. Eles esperam construtivamente a adoção e a libertação. Desde já eles têm as primícias do Espírito. Essas primícias prometem boa colheita e garantem que os frutos do Espírito são da melhor qualidade. Contudo, não se chega lá sem esforço. Nem o Espírito gera um mundo novo sem a nossa participação. A libertação dos filhos de Deus passa pela esperança ativa, ou seja, aquela esperança que se faz com as mãos, os pés, com o coração. Todavia, como discernir o caminho da libertação? Concretamente, o que isso representava para as comunidades romanas envolvidas em tantos conflitos? Surge assim o terceiro sintoma de tensão rumo ao mundo novo. O Espírito que age na comunidade, indicando o caminho. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que convém pedir. Ele se torna a nossa melhor oração de súplica, o maior conforto na esperança, pois intercede em nosso lugar com gemidos que as palavras não conseguem explicar. Os gemidos do Espírito em favor dos cristãos estão em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Este, por sua vez, conhece os desejos do Espírito. O Espírito quer que sejamos libertos e salvos. Este é também o anseio mais profundo da humanidade. Sendo o Espírito o intérprete dos nossos sentimentos mais íntimos, torna-se o porta-voz da súplica de quantos lutam pelo mundo novo. Nós somos filhos de Deus e, enquanto tais, somos destinados à glória. Isso faz parte do projeto de Deus, que propõe vida em plenitude de acordo com a sua vontade. Deus criou o ser humano destinado à glória e não ao fracasso, como pregavam certas correntes de pensamentos fatalistas da época. Os cristãos de Roma tinham consciência do que significava ser filho de Deus, mas custavam crer, porque olhavam preferentemente para o número dos próprios limites e falhas. Paulo então garante: quem foi chamado a viver no Filho a filiação divina já foi anistiado por Deus. A precariedade humana não é o fator decisivo. Decisivo é o amor do Pai que perdoa. E não só perdoa, mas também glorifica. Vai conduzindo até que todos possam viver a plenitude do seu amor. Se é pra ir pra lutar eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois a vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra lutar eu vou, se é pra estar presente eu tô, pois a vida da gente que vale é o amor. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco mais uma vez, paz e bem. Na reflexão de hoje, Paulo continua sua catequese. Ele tenta ajudar a comunidade a perceber que cada uma ocupa no coração de Deus um lugar especial, um lugar de filho, lugar de filha. Há um amor envolvente, pulsante e transformador que se revela ao longo da história. E esse amor paterno-maternal de Deus é afirmado em Jesus Cristo e confirmado pela ação do Espírito Santo.
Se somos todos filhos e filhas de Deus, somos também irmãos, o que nos faz responsáveis uns pelos outros. Nessa oração, peçamos então a Deus a graça de correspondermos com fidelidade ao seu amor. Se é pra ir pra lutar eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Se é pra ir pra lutar eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor. Chegamos ao final de mais uma reflexão. Que o Senhor nos abençoe e que nós saibamos de fato viver como irmãos e irmãs. Que o sonho de uma fraternidade universal seja de fato realidade. Realidade à medida que nós tratarmos cada um como irmão e irmã, no amor, na fraternidade, na solidariedade, experimentando assim como é bom sermos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.